Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui nós conhecemos as pesquisas e os avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. O tema do nosso programa de hoje é acessibilidade no ensino superior. Nossas convidadas são Sandra Eli Martins, professora da Unesp em Marília, e Lúcia Pereira Leite, professora da Unesp aqui em Bauru. Juntas, elas desenvolveram o projeto de acessibilidade no ensino superior, da análise das políticas públicas educacionais ao desenvolvimento de mídias instrumentais sobre deficiência e inclusão. Professoras, é um prazer recebê-las aqui no Diálogos. Boa tarde, o prazer, é todo nosso, nós é que agradecemos o convite, E já iniciando, nós não desenvolvemos, nós estamos iniciando esse trabalho, com uma proposição bastante prolongada aí para um trabalho de pesquisa por 4 anos, Então, assim, temos aqui a intenção de divulgar quais são essas ações, que estão ainda sendo delineadas e serão implementadas no âmbito da pesquisa. Então, professora, para começar, eu gostaria que vocês explicassem para a gente como que surgiu a ideia de fazer esse trabalho de acessibilidade em relação ao ensino superior. Bom, Lúcia e eu já trabalhamos há muito tempo em parcerias, discutindo as questões sobre a inclusão da pessoa com deficiência na educação básica e recentemente nós nos arriscamos aí em desenvolver pesquisas levando esse tema para o ensino superior. Nós sabemos ainda que a educação de pessoas com deficiência ainda enfrenta inúmeras barreiras, ou seja, essas pessoas ainda estão vencendo vários desafios para concluir o ensino fundamental, mas também nós, como da universidade, temos que favorecer aí o acesso para que elas cheguem na universidade. Então, o projeto ele tem como objetivo, analisar e discutir as políticas públicas que orientam o acesso e a permanência de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida na universidade, como também avaliar o impacto dessas políticas aí na produção de produtos midiáticos, que aí possam esclarecer a população sobre a possibilidade da presença e da permanência dessas pessoas no ensino superior. Eu também gostaria de agradecer o convite, acho que esse é um espaço de discussão importante para tratar de um segmento populacional que ainda é marginalizado e excluído, principalmente da universidade e em especial da universidade pública. Então nós temos levantamentos do MEC que coloca que as pessoas com deficiência estão ingressando na universidade, porém 60% das que ingressam estão nas universidades privadas e não na universidade pública. Então isso começa a mostrar, a sinalizar para a gente que a universidade pública tem que mobilizar esforços para que as políticas públicas sejam implementadas, para que essas pessoas possam acessar o ensino superior. Eu acho que em complementar também o que a Sandra tem colocado, nós temos, da década de 90 para cá, um avanço de pesquisas sobre a inclusão da pessoa com deficiência no sistema educacional, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio. Eu diria que de 10 anos para cá, uma preocupação maior para o ingresso dessas pessoas no meio universitário. Então, isso começou a fomentar, como nós já trabalhamos com a temática bastante tempo, começou a fomentar essas discussões. Por que essas pessoas não ingressam no ensino superior? Que barreiras existem para que elas não possam avançar academicamente? Então, hoje, a expansão de matrículas no ensino comum de pessoas com deficiência já é uma realidade posta no cenário brasileiro, Porém, ao ingresso na universidade, isso não ocorre. Então, na mesma proporção, Acho que ocorre de modo muito inexpressivo. Então, assim... E a gente consegue, professoras, identificar o porquê disso?
É uma barreira da falta de habilidades, de repente, dos professores, da universidade em si, enquanto uma instituição, ou falta até de interesse mesmo das pessoas com deficiência? Eu acho que é isso que o projeto vai justamente investigar, né? Como se trata de um projeto de pesquisa, e a gente faz questão de falar e agradecer o apoio da CAPES. Então, é um projeto que vai discutir inclusão das pessoas com deficiência no ensino superior, mas dentro de um edital que fala da educação, né? Não da educação especial. A gente quer discutir esse tema, né, da educação geral e problematizar isso, né, trazer isso, então, para a discussão no nível do ensino superior. E acho que, Maíra, uma das grandes barreiras ainda, além das dificuldades de conclusão do ensino fundamental, né, do nível de formação dessas pessoas, as barreiras que elas encontram também nessa outra modalidade de ensino, nós também temos aí um vilão que é a questão do acesso ao vestibular, que é um item, né, um eixo de pesquisa no projeto, né? Então, nós sabemos que nós temos já temos legislação suficiente que ampara essas pessoas em relação assim a ter os seus direitos garantidos na hora de uma adaptação de prova, né, no que diz respeito à forma de comunicação, ou no uso de um recurso, ou na presença de um profissional diferenciado que vai mediar essa a prova em si, ao momento ali do exame, né? Mas a implementação disso é que parece ainda muito moroso. Então, essas pessoas, em especial, quando chegam pelo vestibular normal, né? E a gente sabe que nós temos legislações que já amparam essa mudança, essa alteração que garantiria a elas estarem no maior número nas nossas universidades. Porque é todo um processo de adaptação desse universo escolar, e aí o vestibular faz parte disso quando estamos falando de ensino superior, para receber esses alunos que são tidos como especiais, mas que são alunos assim como os outros, não é isso? E o que a gente tem percebido também, entrando já no universo, então é um projeto, né, que tem o financiamento da CAPES, mas que envolve 7 universidades públicas, né? Então tem a Unesp como proponente, então considerando a magnitude dos nossos 33 mil alunos de graduação, né? Mais de 30 mil alunos de graduação, mais os de pós-graduação. Pós-graduação, considerando aí todos os campi da Unesp, e nós temos então como núcleos de apoio a Universidade Federal de Juiz de Fora, que também com a sua magnitude, e a Universidade Federal de Santa Catarina, que são os nossos núcleos centrais de apoio. Mas tem outras universidades que colaboram conosco no projeto. Então, por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos, a USP de Ribeirão Preto, as outras... Estadual do Maringá, a UEM, a UEL, a Estadual de Londrina, né? Enfim, nós temos aí mais ou menos 15 pesquisadores, colaboradores do projeto, e temos em média 12 programas de pós-graduação envolvidos. Então, como eixo central assim de grandes temas, nós estamos discutindo educação, né, direitos humanos e acessibilidade comunicacional, acessibilidade de recursos, acessibilidade em todos os âmbitos, né? Porque quando quando se fala muito de acessibilidade das pessoas com deficiência em qualquer modalidade, foca muito a questão do âmbito físico, a eliminação de barreiras físicas. A gente concorda com isso, realmente, é uma realidade, né? Se a pessoa usa uma cadeira e não consegue chegar... Não consegue acessar fisicamente um espaço, isso se torna impeditivo. Então, ter rampas, banheiros adaptados, corredores... Isso é importante, mas não é só isso. Então, nós temos observado, e até por pesquisas anteriores que a gente já desenvolveu, que as pessoas se remetem muito à barreira física e esquecem outros tipos de acessibilidade, que seria a acessibilidade comunicacional, programática, metodológica, atitudinal, que é o preconceito, né? Você julgar como a pessoa... Aquele local não é o local que ela deve ocupar, ou duvidar da capacidade dela. Por exemplo, né, a pessoa com deficiência, ela deixa de ser pessoa, né? Por exemplo, eu te chamo de Maíra, daí eu tenho um estudante cadeirante que tem o nome, eu chamo o cadeirante está aí, né? Isso a gente acaba vendo, quer dizer, a deficiência toma o local do nome da pessoa, ela começa a ser identificada pelos outros como um deficiente. E um pouco, professora, sobre esses outros lados, esses outros olhares que devemos ter quando falamos de deficiência, a gente conversa daqui a pouco. Ok. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente.
Estamos de volta e hoje o nosso assunto é acessibilidade. Para falar mais sobre esse tema, recebemos a professora Sandra e a professora Lúcia, ambas que trabalham na Unesp e são responsáveis pelo projeto Acessibilidade no Ensino Superior. Professora Lúcia, comentávamos no bloco anterior a questão da atitude das pessoas em relação às pessoas com deficiência. E como dentro da universidade isso tem se mostrado, se revelado nas pesquisas que vocês já iniciaram? Então, um dado interessante, Maíra, que eu acho que vale a pena a gente estar divulgando, que a academia ela tem olhado muito para o segmento de alunos, né? E eu acho que um diferencial desse projeto, né, que nós estamos desenvolvendo via o BEDUC, é olhar para o segmento de alunos, mas para o segmento de docentes e de funcionários técnico-administrativos, dessas 3 universidades em especial. Nas outras também, mas nesses 3 polos. Né? Então, por questão parece assim, só o aluno que tem deficiência? Não, nós temos hoje professores com deficiência, nós temos funcionários que têm deficiência, então é olhar para isso também. Então, quando a gente vai investigar a acessibilidade atitudinal, a gente tem que olhar para o aluno com deficiência que frequenta o campus, mas para aquele que também trabalha no campus, um professor que trabalha no campus e tem alguma deficiência. Então, que barreiras ele tem que vencer para exercer a sua profissão? Né? Então, acho que isso é importante, também é uma meta nossa para esses 4 anos de trabalho. Um dos outros lados de estudo é a questão da comunicação e a professora Sandra trabalha bastante com isso. Então, eu há muitos anos atuo na área da surdez, né? E uma coisa que tem nos incomodado muito na universidade são a presença de pessoas usuárias de língua de sinais, né? Que se comunicam de outra maneira. E, assim, as barreiras que elas encontram no sentido de permanecer, ou seja, de evoluir academicamente, né? Então, se elas não falam a mesma língua, né, do professor ou dos colegas, elas têm que ter necessariamente um suporte, um profissional com competência para fazer essa mediação linguística, né? E aí nós estamos investigando, né, qual é o papel desse profissional, como regulamentar essa profissão na universidade, quando da existência dessas pessoas em nossos cursos de graduação, pós-graduação, ou quer seja atuando nos diferentes setores, né? E o que a gente percebe também por esse estudo, dentro da nossa universidade em si, é a dificuldade que a gente tem, como é autodeclaração, né? Na matrícula a pessoa ela se identifica como tendo ou não uma deficiência, e nesse sentido a gente está tentando localizar essas pessoas para fazer uma intervenção mais direta, tentando junto com elas levantar essas barreiras mais visíveis, né? Para depois, eu acho que temos de contribuição do projeto, seria traçar ações mais afirmativas no sentido de eliminar essas barreiras, né, que impedem a plena participação das pessoas no contexto universitário. Como é uma autodeclaração, como a senhora pontuou, quais ações seriam importantes assim, para promover essa proximidade junto com a pessoa com deficiência, na atuação de um corpo de pesquisadores, como é o caso do projeto de vocês, e de outros que venham a se interessar para incluir cada vez mais aquele aluno, aquele universitário que tem uma deficiência? Maíra, acho que antes da aproximação, nós temos uma outra problemática, que é o mapeamento dessas pessoas. Né? A Sandra falou da autodeclaração. A autodeclaração ela foi implementada, instituída na Unesp faz pouco tempo. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 25 alunos em todas as unidades da Unesp, na graduação, que se autodeclararam deficientes, pelo anuário da Unesp de 2012. E 4 alunos na pós-graduação. Então, se eu tenho um universo de 30 mil alunos, em termos percentuais, juntando graduação e pós-graduação, dá 0,06%. Quer dizer, nem 1%, nós estamos longe, né? Mas não seria uma universidade inclusiva. Então, só que será que esse número é real? A gente desconfia pelo trânsito que a gente tem nas unidades, né? Então, talvez seria uma meta nossa ver como esse mapeamento está sendo realizado, né? Porque a gente acredita que esse número é muito superior.
né? Outra coisa, nós estamos investigando, será que nesses 3 locais, né, na Federal de Santa Catarina, na Federal de Juiz de Fora e na Unesp como um todo, qual é o número de profissionais com deficiência, de docentes com deficiência, que nós temos também, e temos esses funcionários técnico-administrativos. Então, até porque a gente, para efetivar alguma ação, nós precisamos conhecer a real demanda. Né? Então, esse está sendo uma ação inicial nossa nesse projeto, está revendo essa forma de autodeclaração e de como essas pessoas têm se colocado, se são deficientes e o que elas precisam. Então, ou seja, que necessidades educacionais especiais decorrem da minha deficiência. Para aí sim pensar numa aproximação, na ação afirmativa diante dessas pessoas. E eu acho que é o que o projeto em si de pesquisa tem aí como meta, né? Produzir conhecimento que permita aos nossos gestores, né, das universidades envolvidas aí efetivar ações mais afirmativas no sentido de auxiliar, né, com que essas pessoas executem bem a sua função no trabalho ou possam aí avançar academicamente e concluir os seus estudos, né? É um trabalho desafiador, porque realmente, né, Lúcia, a gente tem encontrado assim muitas dificuldades na identificação do dado, quem são, como chegar até eles, e depois chegando, né, que tipos de questionamentos, como que a gente vai aí traçar, né, esse panorama das barreiras mais imediatas, nos diferentes âmbitos como foi colocado. E não só falando do aluno, mas falando daqueles que atuam na universidade, mas se a gente quer o slogan de universidade acessível, nós temos que, no mínimo, pensar naqueles que também vão até a universidade, fazer outras atividades que não estão ligadas diretamente à formação no âmbito da graduação ou pós-graduação, mas que circulam nos nossos espaços culturais. E né? como é desafiador, professora, os desafios do projeto de vocês é o tema do nosso próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. O Diálogos está de volta e o assunto de hoje é acessibilidade no ensino superior. Nossas entrevistadas são a professora da Unesp, Sandra Eli Martins, e Lúcia Pereira Leite. Professoras, terminamos falando da questão dos desafios. E um desafio é a questão das estratégias midiáticas que vocês têm tentado implantar e já iniciaram as atividades em relação a essa questão da acessibilidade pelo lado comunicacional. Eu gostaria que vocês explicitassem para a gente quais são essas ações em prol da comunicação. Eu acho que, então, como resultado, como produto do projeto, que a gente tem, vai buscar, né, e já constituído alguns trabalhos, algumas estratégias nesse sentido, produzir aí material, né, para divulgar a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência no ensino superior, em parceria, então, com o professor Carlos Napolitano, do Departamento de Ciências Humanas, e o professor Danilo Rotenberg e o professor William, que também trabalha com a Web TV, que aí é construir produtos que orientem a comunidade em geral para ter uma visão um pouco mais assertiva sobre as condições do potencial dessas pessoas dentro dos espaços universitários, né? Então, assim, já foram gerados alguns produtos que a gente gostaria de divulgar, né, Lúcia? Sim, então a nossa ideia, né, é fazer essas chamadas, esses programetes na rádio que já estão acontecendo. Na Rádio Unesp, né, e também tá realizando vídeos mais assertivos e mais críticos para distribuir nas TVs públicas, na TV Unesp e nas demais TVs públicas, para a gente estar divulgando esses materiais, porque o que a gente tem observado, mesmo que sistematicamente, é todo um investimento do governo em falar da inclusão nos níveis mais inferiores de ensino. Na educação básica. Na educação básica. Mas a gente não há, não posso afirmar, né, nós estamos pesquisando isso, mas há pouca propaganda sobre a inserção de pessoas com deficiência no ensino superior. Então, nosso projeto prevê também gerar produtos. E eu acho que uma outra ação também que é importante e merece destaque, essa tem sido feita principalmente por professores da Unesp,
da USP de Ribeirão e da Universidade Federal de São Carlos é localizar nos cursos de pedagogia e de licenciatura, né, assuntos, conteúdos programáticos nas disciplinas curriculares que versem sobre educação inclusiva, né? Ou seja, como que esses profissionais, em especial os professores, estão sendo preparados pelas universidades para ensinar os seus alunos que vão ser professores e muito possivelmente de alunos com deficiência. Na educação básica, favorecendo aí o desenvolvimento dessas pessoas para que eles cheguem também porque é um ciclo, a cursar o né? ensino superior. Falando de educação, é um ciclo, então é mesmo. importante que todas as esferas estejam juntas nessa ação. Isso, Sim. então aí a universidade, enquanto formadora mesmo de futuros profissionais, como ela tem lidado com essa temática nas suas disciplinas. Então é uma investigação também, uma grande investigação nossa, né? E eu acho que, por fim, acho que principalmente da minha fala, era que a gente, depois que mapear essas pessoas, a gente conseguir o contato com essas pessoas, é como essas pessoas avaliam as condições de acessibilidade das unidades universitárias onde elas estão inseridas. Ou seja, a acessibilidade visto de quem precisa mesmo delas, né? Então, qual que é a ideia disso? Que essas pessoas saiam, né, dos entornos e possam realmente participar de todos os locais oferecidos pela universidade. Biblioteca, né, restaurante universitário, sala de aula, laboratório. Ela tem acesso a isso, aos bancos, sessões de graduação, enfim. Como que ela avalia as condições de acessibilidade, né, em todos os âmbitos que a gente já mencionou? E a ideia é que a gente possa transformar as nossas ações que ficam mais no nível da tutela, da benevolência, do voluntariado para ações mais efetivas, né? Da contratação de profissionais, da compra de recursos e equipamentos que garantam acessibilidade a um livro digitalizado, por exemplo, a um portal acessível, né? Que as pessoas não ficam dependendo de um colega da graduação ou de um colega de trabalho para ter o acesso à informação e conseguir realizar suas atividades com efetividade. Para garantir essa liberdade, como se ela estivesse na casa dela e é só uma extensão. E como na universidade, assim como os outros alunos consideram esse espaço. Exercendo o seu direito como cidadão, né? E que o que a gente percebe é que a pessoa ela pode ser identificada com maior ou menor gravidade, a condição dela, a deficiência, na medida em que os espaços não são acessíveis, né? Então, não é o fator biológico, né? A gente percebe que é muito mais as condições do meio que não são favoráveis, por isso a torna dependente, então, mais ineficiente em determinados essas barreiras aspectos. É o grande desafio e uma das metas de uma universidade, principalmente pública. Sim, que é o foco do trabalho. É uma das metas que está no PDI, né, no Plano de Desenvolvimento Institucional das Universidades Públicas. Então, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência. Então, acho que o paradigma que a gente olha é o paradigma da inclusão, o paradigma de suporte. Então, como que a sociedade, no caso, a comunidade acadêmica, pode prover, né, os suportes necessários para que essa pessoa não só ingresse, mas que ela permaneça na universidade. Que ela se forme e vá construir um futuro, assim como com todas as possibilidades, né, no mercado de trabalho e na educação continuada, de repente, assim como qualquer outro aluno. E que a universidade aluno oferece a todos aqueles que nela adentram, ou seja, que estão nela, né? Então o projeto, ele acho que assim, o tema é desafiador, né? E eu acho que como pesquisa a gente tem então o compromisso ético, né, de poder por procedimentos metodológicos, de fato, dar uma maior confiabilidade nesse dado, né, de que a gente vai poder divulgar por meio de publicações em diferentes instâncias, periódicos, livros, etc. Congressos, para que realmente os nossos gestores se apoderem desse conteúdo e que a gente possa contribuir para as modificações aí da universidade existente, mas tornando ela acessível, né? Professoras, eu queria agradecer enormemente a participação de vocês para trazer um tema tão urgente, tão emergencial e tão necessário para pensar numa universidade cada vez mais democrática, inclusiva
e acessível para todos nós. Nós é que agradecemos né, a oportunidade de estar aqui com vocês nesse programa. E está divulgando as nossas ações, eu acho que isso é muito importante para a gente. E a TV Unesp está de portas abertas para receber os produtos de vocês e contribuir nessa divulgação que é tão necessária. Obrigada. Obrigada. O Diálogos de hoje termina aqui. Em nosso site você pode rever este e os demais programas. Deixe os seus comentários, curta e compartilhe. Até semana que vem. Bye.